Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 30 de setembro do ano da graça de 2020. Estamos mesmo a chegar ao fim do mês de setembro. Já cheira a outono, o tempo já está a mudar e o tempo voa, de facto. Já estamos a ultrapassar o verão e logo, logo teremos que ligar as nossas lareiras. Ah, Amados, tinha partilhado ontem com os irmãos que hoje iríamos considerar um segundo aspecto muito importante e presente neste texto de Tiago, que era a perspectiva de Tiago no que diz respeito à forma como aqueles que não estão a passar por dificuldades, aqueles que ali são identificados como ricos, lidam e se relacionam com Deus nessa condição, nessa circunstância. Mas preciso de fazer uma pequena interrupção, ainda que interligado, profundamente interligado. Ontem li um livro que me ofereceram no sábado. Os irmãos estão a vê-lo ao contrário, mas é um livro de um autor inglês. Ele foi professor catedrático da Universidade de Oxford, professor de matemática. Mas John Lennox, que é o nome deste autor, é também um pensador cristão. E a propósito daquilo que estamos a viver, da pandemia, ele escreveu este livro, Aonde está Deus neste mundo? A propósito então desta circunstância da pandemia. E é interessante porque ele dá um significativo contributo para compreendermos e pensarmos como lidar com toda esta realidade de sofrimento, de pandemia, de impacto da dor e do sofrimento na nossa vida. Não só a ponto de partida é o Covid-19, mas obviamente esta é uma reflexão ampla que é facilmente aplicável à nossa vida. E dois aspectos antes de considerar de facto o mais importante daquilo que o John Lennox aqui apresenta. O primeiro tem a ver com um facto estatístico. Olhamos para esta pandemia com olhos muito formatados por aquilo que a informação nos faz chegar às nossas casas, às nossas vidas, mas é bom não esquecer que, por exemplo, só nos últimos 120 anos houve diversas pandemias com impactos muito mais devastadores, com do ponto de vista de vidas que se perderam muito mais, mas extremamente mais impactantes do que aquilo que estamos a viver. E, por exemplo, só um facto interessante que provavelmente esquecemos, não teve também tanto impacto, porque foi uma pandemia, uma doença que foi mais circunscrita a algumas pessoas, o que conseguiu criar alguma proteção, não foi tão universal como agora lidamos com o Covid-19, mas entre 2005 e 2012 estima-se que morreram no mundo vítimas do HIV-Sida 32 milhões de pessoas. 32 milhões de pessoas. Um número absolutamente brutal em relação, quando comparamos com aquilo que estamos a viver hoje. Portanto, isto ajuda-nos a perceber que esta é uma realidade. E desde que há registros históricos nos últimos séculos, são inúmeros os registros de pandemias que ceifaram milhões e milhões de vidas em circunstâncias bem mais difíceis daquelas que vivemos hoje, certamente. Este é um dado estatístico só para percebermos e também às vezes enquadramos porque ficamos muito formatados por aquilo que a comunicação social nos faz ouvir e entender, e depois isto tem um impacto nas nossas vidas, porque as nossas vidas depois são impactadas por causa de todas essa informação e até às vezes algum exagero naquilo que é comunicado. Um outro aspecto importante que eu gostava e que o John Lennox apresenta aqui e que é absolutamente essencial não esquecer. Deus, quando criou o mundo, criou perfeito. Diz lá o texto de Gênesis que Deus viu que era tudo muito bom. Nós fomos criados por Deus para um ambiente perfeito, sem pandemias, sem sofrimento, sem dor. E nós sabemos a razão disto acontecer. Existe sofrimento e dor porque existiu pecado e existe pecado.
este marco na história da humanidade é o que determina, de facto, a existência e a experiência que nós temos hoje de sofrimento e dor. Deus não tinha nem nunca teve o propósito que isto acontecesse na nossa vida, mas porque Ele o fez, porque Ele nos criou para um relacionamento de amor, Ele capacitou-nos com um instrumento que foi determinante, que foi o da escolha, e a escolha foi errada, isso trouxe consequências e traz consequências à nossa vida. E uma das consequências naturais é a degradação não só da nossa vida pessoal, mas do mundo. A natureza foi afetada. Gênesis, lá capítulo 3, diz que a terra se tornou maldição. Ou seja, há um impacto direto na criação de Deus do pecado. E por isso nós observamos e percebemos que há danos, sofrimentos e dores causadas por razões naturais. As causas são naturais, não têm a ver com a ação do homem. Algumas é a ação do homem. Aliás, John Lennox apresenta um exemplo muito interessante de duas catedrais que existem, não me lembro agora os lugares, mas duas que existem, que eram catedrais exemplos de arquitetura e de beleza, e que as duas estão destruídas por razões diferentes. Uma foi por um terremoto e a outra foi por uma bomba. Ou seja, uma por causas naturais, outra por causas de ação humana, de maldade humana. Portanto, o sofrimento existe como consequência do pecado e nós somos pecadores. É bom que nós não nos esqueçamos. Nós somos responsáveis por esse facto. Agora, posto isto, é importante também perceber que, obviamente, Deus, ao incluir o sofrimento na nossa experiência de vida, não o fez por mera maldade, Deus não é mau, nem por desejar que nós soframos, porque há, como Tiago nos lembra, objetivos e razões positivas para esse sofrimento. E John Lennox lembra-nos um exemplo muito prático da nossa vida, que nos ajuda a compreender isso. Se nós colocarmos a nossa mão sobre uma chama, vai-nos doer. E essa dor é um ato da misericórdia de Deus. Porque se não nos doesse, nós permaneceríamos com a nossa mão lá e iríamos morrer queimados. Mas a dor é o que nos protege desse mal. Ou seja, quando nos dói, nós tiramos a mão e fugimos dessa dor e das consequências do lume. E, portanto, olhamos para essa dor como um sinal, um alerta. Algo está mal e então temos que corrigir. E, portanto, é óbvio que muitos destas dores e destes sofrimentos têm um objetivo de nos chamar a atenção, de nos corrigir, de nos chamar para o caminho certo. E Deus providenciou isso para nós. Não o fez por maldade, mas, como é óbvio, a nossa escolha é que o determinou, a nossa escolha enquanto homens e mulheres, quando de facto o pecado nos afastou de Deus. E esta é uma perspectiva interessante. Deus continua presente. Agora, Deus... E só lembrar já agora um texto que John Lennox lembra e muito bem, de Romanos capítulo 8, versículo 20. A criação, diz o texto, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou. E aqui a palavra vaidade tem a ver com inutilidade, futilidade. E ele está a falar na questão do pecado que entrou e que impactou o mundo. Mas o versículo 21 é absolutamente essencial. Na esperança, portanto, Deus sujeitou o mundo a esta inutilidade, porque o mundo deixou de ser útil para os fins para os quais foram criados. E o fim para o qual Deus criou todas as coisas era para que o homem, a humanidade, vivesse num ambiente perfeito, em perfeita intimidade com Ele. O pecado inviabilizou isso, tornou este mundo inútil. Mas o versículo 20 é muito importante. Ele fê-lo na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a esperança é porque Deus nos ama de uma forma extraordinária, preparou uma alternativa, preparou uma solução, e a solução, de facto, é a remissão daqueles que aceitarem e reconhecerem esta bondade de Deus para connosco. Mais uma vez, a decisão, a liberdade. Portanto, estamos num ambiente onde isto vai, obviamente, ter consequências e razões de sofrimento e de dor, mas nós vivemos na esperança daquilo que Deus tem para nós. Aliás, o que Tiago também nos lembra no versículo 12, o momento de recebermos a coroa da vida. Agora,
lembrando o sofrimento, lembrando as palavras de Tiago, e lembram-se que o Tiago referiu que não, o pobre, aquele que está a sofrer, precisa de se sentir orgulhoso na sua dignidade. John Lennon faz uma pergunta absolutamente cirúrgica a este respeito no que diz respeito à intervenção de Deus, Eu vou ler aqui um parágrafo que diz o seguinte: o cristianismo afirma que um homem chamado Jesus Cristo é Deus encarnado. Em outras palavras, o Criador converteu-se num ser humano. O centro da mensagem cristã incide sobre a morte de Jesus Cristo numa cruz fora de Jerusalém. Sem demoras surge a questão: se ele é Deus encarnado, o que é que ele estava a fazer numa cruz? Faz-nos pensar, amados. O que é que Jesus, sendo Deus, está a fazer numa cruz? John Lennon continua a dizer: bem, entre muitas coisas, significa que Deus não se manteve afastado da dor e do sofrimento humanos, mas Ele mesmo a experimentou. E isso não retirou dignidade ao Senhor Jesus Cristo na sua condição humana. Não retirou. Mas Ele, por amor, sujeitou-se àquilo que nós podemos identificar, obviamente, do ponto de vista físico, como um sofrimento absolutamente atroz, mas depois tem um sofrimento espiritual, porque, para além de tudo isso, Ele na cruz carregou todos os nossos pecados para que seja possível a nossa redenção. Extraordinário, amados, extraordinário. Mas eu queria ainda terminar com uma outra expressão de John Lennox. E peço desculpa pelo estender hoje da reflexão, mas queria muito partilhar isto com os irmãos. E ele diz ainda, a certa altura deste livro, o seguinte: de modo, isto tem a ver com o nosso relacionamento com o sofrimento e com a dor. Então ele diz o seguinte: de modo que um cristão não é um indivíduo que descobriu a solução para o sofrimento, mas alguém que aprendeu a amar e a confiar num Deus que sofreu por eles. Amados, nós não vamos ter sempre as respostas para compreendermos na sua essência porque é que estamos a passar por sofrimentos. Sabemos a origem, sabemos a razão por que estamos num mundo onde há sofrimento, mas não vamos sempre ter uma resposta objetiva sobre este ou aquele momento de sofrimento da nossa vida, seja ele o Covid, seja uma doença, seja um desemprego, seja qualquer outro tipo de problema. Nós não vamos ter sempre essa resposta. E nem é suposto termos essa resposta. Agora há uma coisa que nós sabemos, é que como filhos de Deus, nós enfrentamos cada um destes momentos sabendo e confiando que temos um Deus que desejando restaurar a nossa condição e desejando nos colocar finalmente num ambiente de ausência total de sofrimento e de uma experiência perfeita para a qual nós fomos criados, que é um relacionamento perfeito com Deus, este Deus fez tudo o que era necessário e o que ele fez foi ele próprio vir na pessoa do seu filho e morrer e estar lá. E é por isso que a gente se questiona porque é que Jesus está lá naquela cruz. E ele está lá por mim, por ti, para que possamos viver, é verdade, circunstâncias difíceis ainda, mas que logo possamos estar a receber a coroa da vida. Eu sei que esta resposta para muitos de nós poderá não ser suficiente no sentido em que, pois, mas eu estou a sofrer e eu agora preciso do cuidado, mas Deus está connosco, Ele continua a estar connosco e Ele está a agir, Ele está a suportar-nos, Ele está a cuidar-nos e Ele vai dirigir as nossas vidas e Ele vai sustentar as nossas vidas e mais do que tudo isso e para além de tudo isso, Ele está a levar-nos, a encaminhar-nos para o momento de recebermos a coroa da glória. É lá que nós nos vamos finalmente encontrar e vamos finalmente ser abraçados, consolados nos braços do Pai. Haveria ainda muito mais para falar, mas o tempo hoje foi muito além. Eu peço desculpa pelo tempo que demorei, mas queria muito partilhar isto com os irmãos e a verdade é esta. Ele é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Ele é a expressão sublime de alguém que, na prática, mostrou esse amor por nós e nos dá a razão para esta esperança. Vamos viver hoje, amanhã, sempre, nesta certeza que Deus
continua a amar-nos de uma forma extraordinária e que cuida realmente de nós e nos sustenta, apesar no meio às circunstâncias difíceis. Amados, um dia muito abençoado. Para os que puderem, logo às 8h30 estaremos aqui para o nosso culto de oração e estudo bíblico. Não esqueçam hoje também, por volta das 23 horas, no canal 2 da RTP, um documentário sobre João Ferreira de Almeida, alguém que nos é muito querido pelo investimento que fez na tradução da Bíblia, e desta forma também podemos nos alegrar naquilo que Deus fez e faz por nós. A todos um abraço muito grande e até amanhã, se Deus assim o permitir.